Salve, salve galera, Renato Passos aqui, professor de matemática. Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Fator na sua casa. A nossa aula de hoje vai ser sobre arranjos. Conheceremos as principais propriedades sobre os arranjos. Isso vai te ajudar muito em análise combinatória. Então prepara o papel e a caneta e bora para a aula! Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula que vai funcionar como um dos particionamentos e um dos temas que serão pré-requisitos para que você consiga se desenvolver com bastante segurança e tenha aí uma taxa de acertabilidade no tema que vem após esse bem elevada. Então, para você que está chegando aqui agora, a gente está prestes a estudar um tema quentíssimo para os nossos principais vestibulares, que é a análise combinatória juntamente com probabilidade. Sendo que eu decidi atacar esse tema fazendo uma série de vídeos pré-análise combinatória e probabilidade, de forma particionada, para que a gente explore especificamente e profundamente cada setor que vai funcionar como base para que a gente tenha um bom desenvolvimento em análise combinatória. Então, na aula anterior, quem ainda não assistiu, está disponível aqui no canal do Fator no YouTube, a aulinha de números binomiais, e essa é a aula de arranjos. Lembrando que nessa aula eu tenho apenas um intuito, que você entenda as principais relações e propriedades que estão aqui. Por enquanto, você não sabe para que serve e onde se aplica, ok? Isso você vai aprender na aula de interpretação e na aula de análise combinatória que vai acontecer ao longo dos próximos momentos e dos nossos próximos encontros, ok? Minha preocupação de hoje é que você entenda e que você saia dominando todas as propriedades que aqui estão. Arranjo, então vamos lá. É uma fórmula bastante parecida com a combinação. Arranjo de NPAP é exatamente igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Lê-se n fatorial. Lê-se n fatorial nada, viajei, gente. Sentido de leitura, tá? Como a gente lê isso? Lê-se arranjo de n tomado PAP, tá? Então, esse é o sentido de leitura. Isso aqui é arranjo de n tomado PAP. Lembra quando a gente estudou a combinação? A combinação era NP. Como era a fórmula da combinação? Era n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Lembra disso? E como a gente fazia a leitura? Combinação de n tomado PAP. Arranjo de n tomado PAP. Um dado curioso, gente, é que qual a diferença que tem aqui na combinação e que não tem aqui no arranjo? Concorda que é esse p fatorial? Então a gente poderia simplesmente dizer que a combinação de NPAP é justamente o arranjo de NPAP dividido por p fatorial. Porque se a gente desenvolver isso, ó, combinação de NPAP é o arranjo, que tu sabe que é n fatorial sobre n menos p fatorial, porém isso tudo vai estar dividido por p fatorial. Mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então essa continha vai ficar n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Então a combinação nada mais é que o arranjo dividido pelo p fatorial. Quando a gente começar a estudar análise, você vai entender por quê. Aqui eu quero que você treine alguns arranjos, ok? Então vamos treinar aqui alguns arranjos. Como eu faço para calcular o arranjo de 5, 2 a 2? Lembrando que no triângulo de Pascal só se olha combinações, que foi na aula passada, hein? Quem está perdido e chegando aqui caindo de paraquedas vai assistir o vídeo anterior a esse. Arranjo de 5, 2 a 2, quem é? 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial, que seria 5 fatorial sobre 3 fatorial, que é 4 vezes 5, que vale o quê? 20. Pegou a ideia? Quem seria o arranjo de 6, 3 a 3? 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial, que é 6 fatorial sobre 3 fatorial. Cancelou, ficou o que em cima? 4, 5, 6, que deu 120. Pegou a ideia?
calcular o arranjo, todo mundo sabe, né? Se eu coloco aqui, quem é o arranjo de 5 4 como seria? 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial, que é 5 fatorial sobre 1 fatorial. E isso é 5 fatorial, que dá 120. Entende a ideia? Agora vamos para as propriedades. O intuito da aula de hoje é que você saiba apenas calcular um arranjo, ler um arranjo e as suas propriedades. Primeira propriedade, eu quero que você saiba quem é o arranjo de n0 a 0 pelo mesmo motivo que a gente estudou nos números binomiais, agilização. Então, arranjo de n0 a 0. Então, arranjo de np, tu sabe que é n fatorial sobre n menos p fatorial. A única coisa que eu vou fazer é calcular o arranjo de n0, ou seja, no lugar onde tem p eu troco por zero. Então a conta ficou n fatorial sobre n menos 0 fatorial, que é n fatorial sobre n fatorial, vale 1. Então, se eu tenho o arranjo de 5 0, tu não faz conta, tu responde 1. Se eu tenho o arranjo de 7 0, tu responde 1. Se eu tenho o arranjo de 3 0, tu responde 1. O arranjo de n0, tu responde 1. Pegou a ideia? Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é quando você se deparar com os arranjos de n1. Quem é o arranjo de n1? Como seria? Arranjo de n1. Então, seria arranjo de np, você sabe que é n fatorial sobre n menos p fatorial. Então, o arranjo de n1 é n fatorial sobre n menos 1 fatorial. Vou mexer em cima da nossa aulinha de fatorial. Quem está perdido quanto à manipulação que eu fiz aqui, a aulinha de fatorial completa está disponível aqui no canal do Sistema Fator. O que eu posso cancelar? Esse cara com esse cara, a gente chega à conclusão que o arranjo de n1 é n. Então, se eu tenho o arranjo de 5 a 1, não se faz conta, é 5. Se eu tenho arranjo de 7 a 1, não se faz conta, responde 7. Se eu tenho arranjo de n1 a 1, não faz conta, a gente responde como sendo n. Pegou a ideia? Pegou a referência? Além desse, a gente vai calcular o arranjo de n a n. Como seria o arranjo de n a n? Então, vamos calcular o arranjo de nPAP. Quem seria? N fatorial sobre n menos p fatorial, sendo que no lugar de p eu troco por n. Então, o arranjo de n a n seria n fatorial sobre n menos n fatorial. Então, o arranjo de n a n, isso vai ser n fatorial sobre 0 fatorial. Sendo que 0 fatorial é unidade por convenção, logo isso é n fatorial. Então, quem é o arranjo de 3 0 a 0? 3 fatorial. Quem é o arranjo de 5 0 a 0? Quem é o arranjo de 3 a 3? 3 fatorial. Quem é o arranjo de 5 a 5? 5 fatorial. Quem é o arranjo de n a n? N fatorial. Pegou a ideia das propriedades dos arranjos? Agora eu vou misturar, gente, as duas propriedades para você ter ideia e relembrar quais são as condições do qual a gente estudou, que serão pré-requisitos para a gente se desenvolver em análise combinatória. Então, aqui no canal do Sistema Fator, tem 2 vídeos que funcionam como pré-requisitos para que a gente se desenvolva bem em análise combinatória. Na verdade, são 4 vídeos. Quais são os vídeos? Um de fatorial, que tem em média 30 minutos de duração. Um de anagramas, riquíssimo em detalhes, que tem 1 hora de duração. O de números binomiais, que está com 40 minutos de duração. E esse aqui, que vai bater aí um vídeo curtinho, de 15 minutos por aí. Então, nesse instante, eu vou recapitular o que eu fiz no vídeo de números binomiais e vou condicionar nesse espaço as propriedades do qual a gente estudou lá e do qual a gente acabou de estudar nesse vídeo. Então, o que a gente precisa saber aqui dos números binomiais? Vou condicionar todas as propriedades aqui. Números binomiais, vai ser um resumo. O número binomial posso representar assim, NPAP, ou assim, NPAP, ou assim, e tudo isso é a mesma coisa que N fatorial sobre P fatorial
n menos p fatorial. Tem algumas propriedades. Quais são? A combinação de n0 vale sempre 1. A combinação de n1 vale sempre n. E a combinação de n vale sempre 1. Outra propriedade, combinações complementares. A combinação de n, p, é exatamente a combinação de n menos p. Lembra disso? Quando eu somo as duas taxas, dá o número n de baixo, essas combinações são iguais. Se você não está entendendo nada do qual estou escrevendo aqui, isso é um convite para que você assista, dê um pause nesse vídeo, vá lá assistir a aula de números binomiais e retorne para cá. Isso aqui são as propriedades. E embaixo das propriedades tem o que a gente chama de combinações complementares. Não sei se você tem lembranças, mas após as combinações complementares, a gente estudou uma coisa chamada relação de Stiefel. E a relação de Stiefel dizia que se você tinha a combinação de NP e essa combinação estava somando com uma combinação de NP mais 1, ou seja, a combinação de dois números a taxas consecutivas da combinação do sucessor desse número com a maior taxa. E lembrando que isso tudo pode ser encontrado em uma coisa chamada triângulo de Pascal, que é montado dessa forma aqui, que a gente também aprendeu lá no último vídeo, e como eu olho as combinações nesse triângulo de Pascal. Isso aqui era o resumo da aula anterior. Eu não vou ganhar profundidade de tema aqui, porque está tudo especificado lá. É uma aula bem densa, inclusive a gente viu muita coisa em pouco tempo, mas a aula ficou muito boa sobre números binomiais. Agora, juntando com a aula de hoje, que foi o arranjo. O que a gente aprendeu? Que o arranjo de NPAP tem essa notação e que ele é o n fatorial sobre o n menos o p fatorial. Aprendemos que a combinação de NPAP pode simplesmente ser o arranjo dividido por p fatorial. Então, as fórmulas são parecidas, a única coisa que tem na combinação é a divisão por p fatorial. Ainda em arranjo, a gente viu as propriedades. E quais eram as propriedades que nós estudamos em arranjo? O arranjo de n0 vale 1, o arranjo de n1 vale n e o arranjo de nn vale n fatorial. Gente, eu vou frisar mais uma vez, tá? O que a gente fez na junção dessas 4 aulas que funcionam como pré-requisito para a nossa aula de análise combinatória não é a aula de análise combinatória. É te fornecer técnicas, habilidades, propriedades e conhecimento de relações. Relações essas que vocês vão aprender a utilizar diante da interpretação das questões de análise combinatória, que é o processo que a gente vai começar ao longo dos nossos próximos encontros, ok? Então, bons estudos para vocês, tá? Essa foi as nossas aulinhas de pré-requisito para análise combinatória. Não esqueça aí de dar like no vídeo, tá? De seguir o nosso canal aqui no YouTube. E até! Salve, salve, galera!